queridos irmãos, mais uma vez, com muita alegria, eu tenho a oportunidade de aqui estar para estudarmos e refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, essa doutrina tão rica que deveria receber de todos nós um cuidado muito especial. Estava o tempo nublado para que pudesse reforçar naquele jovem marido que sofria muito com a morte de sua jovem esposa. Não tinham filhos, mas a morte de sua companheira era uma dor que ele não conseguia suportar e compreender. Já não via mais sentido absoluto em sua vida. E ele então, que residia na famosa cidade de Paris, resolve então colocar termo em sua vida, suicidar-se. Ele se dirige então para onde lá está o Lucena, né? Em Paris. Ele se prepara para subir no beiral e ali consumar a sua autodestruição. Quando ele bota as mãos sobre o peitoril, algo chama a sua atenção, pois justamente ali tinha um foco de uma lanterna, de uma lâmpada, de uma luz, não sei qual a iluminação, e ele vê um livro. Se interessa então em pegar aquele livro e, ao abrir na sua primeira página, ele vê então uma declaração de alguém que deixou ali aquele livro e disse: este livro salvou a minha vida. Este livro salvou a minha vida e poderá salvar a sua também. Ele pega, e ali tinham mais algumas declarações daquela pessoa que ele deixou, e começa a ler o livro ali mesmo. E ao ler começa a ter conhecimentos, e isso então faz com que ele retorne para a sua casa e passe aquela noite lendo, devorando aquilo. E depois então este livro, encadernado de forma muito peculiar e carinhosa, haja visto que ele trabalhava numa editora de livros onde ele cuidava justamente da encadernação. Ele pega aquele livro, agora encadernado, coloca no envelope e envia-o para aquele que seria o seu autor, a origem. Ele envia então para Allan Kardec. Ele tinha encontrado o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos. Este mesmo livro que está hoje e continua disponível para nós, como o livro basilar, primeiro livro, com suas perguntas e respostas, numa forma didática, fácil, que permite que qualquer um de nós possamos ler e ver as respostas simples,
sem nenhuma rebusca, nada, sem nenhuma dificuldade, trazendo para nós a grande verdade da vida, de que nós somos seres eternos, de que nós não morremos. Novamente reforçando, ele compreendeu então que a vida continua. A sua esposa estava viva, ele compreendeu de que ela ainda ali estava, talvez presente com ele naquele momento, para lhe dizer: meu amor, aqui estou, lhe aguardando no mundo espiritual. O que eu quero com isso chamar a atenção? As reuniões, o mediunismo dentro da doutrina espírita que deve ser estudado, mas nós precisamos permitir que a gente tenha esse interesse maior em conhecer a doutrina espírita, para que ela possa efetivamente nos libertar, mostrar a dimensão do mundo em que a gente vive, mostrar a inter-relação com o mundo espiritual, que hoje, reforçado pela própria ciência, podemos ter consciência de que vivemos envoltos num espetáculo de inteligência e de amor, de uma coisa extraordinária. Mundo, Deus. Agora mesmo falávamos aqui na leitura, nós precisamos compreender que Deus é presente em nós sempre, porque Ele quer que a gente abra a portinha do nosso coração. Só isso. E através então, o Espiritismo vem a ser rotulado como o cristianismo redivivo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é mensagem única, é verdade absoluta. Jesus, esse mestre, por que ele é chamado de mestre? Porque ele nos trouxe as grandes verdades para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Todos nós que aqui nos encontramos queremos ser felizes. Qual é o caminho da felicidade? E nós, então, muitas vezes, buscamos mais diversos simbolismos. E assim, lá na Galileia, voltar à história para poder encontrar Jesus é muito bom. Por isso eu sempre fui fã do The Chosen, porque nós nos aproximamos de Jesus. Mas também nós podemos agora ir passear lá na Galileia, na Judeia, na Samaria, que formavam aquele grande Israel. A Judeia, aonde estava Jerusalém, a Galileia, aonde estava Nazaré, para que um pudesse conversar com o outro, teríamos que passar pela Samaria, uma das situações de independência dos judeus. E lá naquela cidade, lá naquele canto, na Galileia, tinha uma cidade, à beira do lago que Jesus esteve diversas vezes, o Mar da Galileia, que chamamos de mar, mas não é mar. Está a 200 metros abaixo do nível do mar, menor do que a Baía da Guanabara, mas ali estavam situados Cafarnaum, estavam situados então a cidade chamada de Migdol, que na realidade é Magdala. Daí então surge a história, o aparecimento da figura de Maria de Magdala, ou de Miriam, como era também a mãe de Jesus. Essas são os expoentes do Evangelho de Jesus: Maria
mãe de Jesus, Maria de Magdala e outras mulheres. Essas mulheres que imagina 2000 anos atrás, para ter a coragem dessa que nós vamos enfocar, que era Maria de Magdala. Falávamos em felicidade. Maria de Magdala, então, ela tinha ícones de felicidade. Possuía os símbolos de que muitos de nós, às vezes, sonhamos em ter. Bela, ou seja, muitas vezes achamos de que a beleza poderá nos dar, será um dos fatores de felicidade. Ela tinha esse, bela. Aquela cidade era conhecida como uma das cidades mais agradáveis daquela região, o que pode ser reforçado ali. Cleópatra teve 2 vezes, passou ali 2 vezes porque era super agradável. Era um lugar onde havia uma concentração de romanos muito grandes e havia um comércio muito intenso. E lá estava a cidade de Magdala, e na beira do lago estava uma casa formosa. Todos que poderiam passar e vendo aquela mansão, o meu grande sonho é ter uma mansão como essa. Ali estava Magdala. Imagine que Magdala, bela, rica, tinha a condição inimaginável de não depender de nenhum homem para a sustentar. Não era casada, não tinha nenhum casamento, nem teve, sem filhos, por razões próprias. E ela era desejada por todos aqueles homens que ali viviam e frequentavam a sua casa. Rica, invejada, desejada, poderosa, tudo que às vezes podemos achar de que vem a ser o símbolo de toda a felicidade. E assim ela inicia a sua história, na mesma época e na mesma região, aonde o nosso querido Mestre Jesus vai estar. E ela, na sua vida diária de receber, de fazer festas, aonde tinha os melhores vinhos, os melhores bebidas, as mais belas bailarinas. Então aquilo era um local em que todos, romanos, alguns doutores da lei disfarçados com um pano negro para adentrar, pois estavam pecando, e eles que condenavam as pecadoras, pois ela era muitas vezes considerada uma prostituta. Mas será? Ela tinha sua independência. Mas Maria de Magdala, tudo isso, não era feliz. Naquele ambiente em que vivia, era, por tudo que ali aquele ambiente proporcionava, ela tinha companhia constante de espíritos. São obsessores? Talvez não. Espíritos que conviviam com ela na mesma faixa de desejos. Sim. Quando nós, então, nos mentalizamos e vivenciamos sentimentos de sexo, nos enebriamos, sejam com os perfumes, sejam com as bebidas, nós vamos encontrar naturalmente aqueles que são afins conosco até hoje. Sim, os espíritos estão presentes em nossa atmosfera. Nesse livro dos Espíritos, é uma pergunta natural. Alguém chegou e perguntou a Kardec: os espíritos influenciam a nós? Resposta: muito mais do que possamos imaginar. Portanto, Madalena vivia então em consórcio, e às vezes então entrava em pleno transe
mais triste, mais angustiada se sentia. Os prazeres eram daqueles que serviam dela, ela já não mais os tinha. Ao contrário, para ela aquilo era uma árdua tarefa que realizava todos os dias. Como todos nós, ela desejava ser efetivamente feliz. Muitas, você é amada por todos. Nunca me senti amada. Nunca se sentiu amada por quem quer que seja. Mas um dia então, através de suas servas, através de outras informações, ela começou a escutar sobre Jesus. E ao escutar sobre Jesus, algo acendeu dentro dela, o desejo de conhecer aquele homem que dizia completamente diferente, que nunca iria lhe procurar, com certeza. E ela sonhava com isso, em poder encontrar com ele. Um dia então, em uma cena em que alguém bate à porta de sua mansão, com um claro som de alguém batia com um cajado, e gritava para que abrissem a porta, pois ele tinha notícias para Maria de Magdala. O barulho era abusivo. Lá foi o serviçal, a segurança, ela tinha toda a segurança. Abriu, ele então, preciso falar com a senhora. Era uma pessoa maltratada, um mendigo, que não poderia ser absolutamente ter a pretensão de frequentar aquela casa. E ele insistiu, bateu, gritou, e ela estava naquele momento envolvida, ela tinha acabado de comemorar o seu aniversário alguns dias atrás, e refletia ainda todas aquelas festas equivocadas. Enfim, resumo, ela conseguiu, o rapaz conseguiu falar. Era o mesmo que um dia, quando ela então desfilava em liteira com seus serviçais, e este mendigo um dia passou cheio de lepras, cheio de feridas, e pedia então a ela, ou alguém que estivesse naquela caravana em que ela era líder, que lhe desse algo, que lhe desse uma moeda. E ela lá de cima joga aquela moeda. Mas ela então, ao vê-lo, pede a ele, sabendo que Jesus curava leprosos, que Jesus estava junto com os mais carentes. Se encontrarem Jesus, me diga, quero vê-lo, quero encontrá-lo. E agora ele lá retornava. Porque ela dizia que se ele cura lepras, qual a lepra que ela sentia? Eu não tenho as lepras exteriores, mas me sinto uma leprosa no meu interior, no meu espírito íntimo. Será que Jesus pode me curar? E assim então ele dá a notícia para ela. Ele está na casa de Simão Pedro, ele está em Cafarnaum. Ela imediatamente, ela tinha todos os seus recursos, pega o barco e rema até lá e vai ter um encontro singular com Jesus. Quando ela então vê aquele mestre, imagine, talvez a gente não tenha ideia do que vem a ser encontrar Jesus. Eu tive assim um pequeno sentido disso quando então aqui em Goiânia ia lá na colônia Santa Marta de muito tempo, Chico Xavier. Um dia eu ainda iniciante nessa doutrina, quem não queria ver Chico, falar com Chico, conversar com Chico, sei lá. Eu fui. Quando lá cheguei, não tinha mais nada para falar, não tinha mais nada
ali era como se nós estivéssemos plenamente iluminados. A aura daquele homem tomava conta de todos que ali estavam, todos ficavam estupefatos, tranquilos, parecia que não existia mais problema. Imagine encontrar com Jesus, imagine. E assim Maria de Magdala, quando vê Jesus, lógico, ajoelha, beija os seus pés. E Maria de Magdala tem então aquilo que é o diálogo transformador dela naquele momento. E se me permitem, eu vou ler porque é um diálogo que Maria de Magdala, então, assim, ela já junto com Jesus: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: eu escutei o vosso amoroso convite ao Evangelho. Eu desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Jesus, gritando, responde: Maria. Levanta os olhos para o céu e se alegra, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? E Jesus então diz a ela essa frase: nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são nós, as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. As ruínas são as criaturas humanas, as flores são as esperanças de Deus. Naquele momento, Maria de Magdala, em ruína, começou a compreender o caminho da renovação, da transformação. Ela ainda continuava rica, ela ainda continuava poderosa. Continua Jesus e diz a ela: sentes hoje esse novo sol a iluminar-te. O destino. Caminha você agora, Maria, sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Qual é o contraponto? Nós somos todos pecadores. Mas como disse Jesus a ela, pode imaginar que alguém seja condenado eternamente? Não, todos nós somos ovelhas desgarradas que Jesus quer que nós nos retornemos. O amor cobre a multidão dos pecados. Lembremos sempre disso. Acaso nós já pecamos, mas como então reverteremos todos esses? O que é pecar? O que é pecar? Pecar numa condição muito simples de entendimento é violentar a lei do amor. E qual é o contraponto ao violentar a lei do amor? Como podemos então compensar? Amando. E ela então
escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Ela então refletia: homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. E ela então diz: no entanto, Senhor, tenho amado, mas tenho sede de amor. Sim, falou Jesus, tua sede é real, sede de amor. O que verdadeiramente ama, continuou Jesus, porém conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes divinas. O amor sincero não exige satisfações passageiras, e ele então reforça: trabalha sempre, sem amargura, sem ambição, com júbilo do sacrifício. Finaliza: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Pergunta Maria. E Jesus diz. Jesus então diz que a recomendação para Maria, que ali na sua conversa, quando é chamada então a amar, quando então Jesus a estimula para que ela possa amar os filhos, e ela diz: mestre, eu não posso, sou estéril, já fui diversas vezes utilizada e nunca tive a condição de apropriar. Jesus fala: qual é o maior amor? Aquele que ama os seus próprios filhos ou aquele que ama os filhos de outras mães? E Maria de Magdala então, entendendo essa mensagem de Jesus, ela então toma a sua decisão. Senhor, doravante de hoje em diante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração, estarei com aleijados e leprosos. Esta é a tomada de decisão de Maria. Volta para sua casa, e no dia seguinte, ou posteriormente, muitos então acham que ela agora ficou translocada, pois começa a distribuir todos os seus bens que estavam ali dentro da sua mansão, da sua casa. Decide definitivamente abandonar e seguir Jesus, ser um apóstolo de Jesus, seguidora de Jesus, para então começar a se preparar para ser uma manunciadora do Evangelho de Jesus. E ela acompanha Jesus. Acompanha Jesus e ultrapassa a fidelidade de nós homens apóstolos daquela época. Quando então Jesus, na história que todos nós conhecemos, é preso, chicoteado, Maria sofre muito em ver o sofrimento de Jesus, ver no caminho do Gólgota, carregando a cruz, 70 quilos, açoitado, levado ao Gólgota. Lá está então Jesus, crucificado, com pinos de 25 centímetros nos seus pés e suas mãos. Onde estávamos nós, homens apóstolos? Desde que Jesus foi preso, nos dispersamos. Daí a famosa frase de Jesus a Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me trairá 3 vezes, me negará. Quem não negou Jesus? Maria, mãe, Maria de Magdala, que ali então ficou junto com o único apóstolo
o apóstolo João, o mais jovem de todos, que estava ao lado de Nossa Senhora hoje. Maria de Magdala, então, ali começa a sua definitiva incorporação ao serviço de Jesus. Imagine tudo que Maria de Magdala passou e o que os apóstolos passaram por ela estar prosseguindo com eles, uma ex-mulher de vida leviana. Mas ela superou tudo isso. Mas tinha muito para superar. Jesus é crucificado, Jesus então é levado para o seu túmulo. E quem é que vai atrás do corpo de Jesus? As mulheres. Maria de Magdala, Maria mãe, Joana de Cruz. E quando chegam ao túmulo, o túmulo está aberto, o corpo de Jesus não mais está lá, e eles entram em completo. Aonde está Jesus? Quem levou o corpo de Jesus? Maria, mãe e Joana de Cusa saem para avisar, ela ali fica. Quando então ela é surpreendida com a imagem de um homem, e ela logo identifica que era Jesus. Na cena conhecida por todos nós como a ressurreição, Jesus então aparece para Maria de Magdala. Sequer a sua mãe, não que não tenha a condição, mas ele aparece para Maria de Magdala para reconhecer em Maria de Magdala um grande símbolo de transformação, de conversão. E Maria então, no seu ímpeto de querer abraçá-lo, Jesus então transmite a ela uma lição inesquecível, a qual queremos sempre. Maria, não me toques. Por que Jesus pediu? Salvo engano do catolicismo, Jesus então desceu aos infernos, na sua ressurreição. Jesus também, naquele dia, tinha acabado de voltar do umbral, das regiões umbralinas, aonde ele foi se encontrar com quem? Com Judas. Com Judas, para dizer: Judas, eu lhe perdoo. E Maria de Magdala, então, ao receber Jesus, corre para poder avisar aos outros apóstolos, e nesse momento ela sofre nova discriminação. Você viu Jesus? Jesus apareceu para você? Para você? Por que não para nós? Nenhum dos apóstolos acreditou no testemunho de Maria de Magdala. Por ser mulher ou por sua vida pregressa? Mas uma pessoa acreditou: Maria, mãe de Jesus. É assim, aparentemente termina este ponto, em que a partir de agora eles estavam então órfãos de Jesus. Mas Jesus já tinha dito que ele nunca estaria longe deles. Lógico, isso após os 40 dias em que Jesus ressurgiu. E aí os apóstolos voltam cada um para as suas origens, e Maria de Magdala volta para a sua cidade de Magdala. Ela tentou e pediu para alguns dos apóstolos para ir com eles. Eles disseram não. Havia uma discriminação, havia uma situação de sua vida que ela iria, por muito tempo, ainda sofrer todas essas. Na cidade que foi, agora Maria não tinha mais a sua casa, a Maria não tinha a sua renda, ele precisava sobreviver. Batia as portas, e as portas se fechavam, porque ela voltou para a mesma cidade, no mesmo lugar, e ela era conhecida como uma pessoa de vida precoce. Vamos abrir um parênteses aqui. Nesse momento, Maria de Magdala representa, e nós representamos, por outro lado, esse processo de discriminação, esse processo absoluto
àqueles que passam pelas grandes dificuldades, aos alcoólatras, aos drogadícios, aos ex-presidiários, que depois de passarem por depois de passarem por seus reequilíbrios, só podem ter então a possibilidade de soerguimento se nós os acolhermos. Se nós os acolhermos. Mas nós insistimos sempre em discriminar. E dessa forma, como vão se ressocializar? Não tenho aqui absolutamente de enaltecer, mas por ser o meu progenitor, por ser o meu pai, quando comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 18 anos. Me instalou numa sala ao seu lado, meu pai tinha um 4º ano primário, bem menor do que eu. E na sua sala, ele administrava e eu ficava, então, naquele momento, absorvendo os seus ensinamentos, lógico. Começava a minha faculdade. Mas eu não entendia porque, certas feiras, ele, ao receber alguém, fechava a porta que comunicava comigo e não me permitia saber o que estava acontecendo. Um dia, porém, lógico, identifiquei de que ele recebia pessoas da polícia militar que iriam ali, eu queria saber por quê, e aí ele me confidenciou. Nós temos um programa de reinserção dos presidiários que são apresentados pela polícia militar e nós o acolhemos aqui. Mas pai, isso não é um perigo, pai. E ele me deu a grande lição. São seus irmãos, são nossos irmãos. Se nós não acolhermos, como ele vai se recuperar? A partir daquele momento, passei a entender definitivamente de que todos, quando caem, precisam de uma boa vida. Maria de Magdala tinha caído, tinha ido ao chão. Ela vivenciou de que os prazeres não mais podiam oferecer a ela nada de felicidade, mas ela precisava agora sair para o mundo, ter a sua subsistência. E nós fechamos as portas. Quando um dia, então, ela estava ali em Magdala, ou em Taubanuca, ela escutou um barulho, e quando falo essa palavra, eu sempre lembro de Cameraí, das catracas. Ela ouviu, as catracas eram utilizadas aqui nas procissões. Mas só que naquela época as catracas eram utilizadas para anunciar a chegada dos leprosos, para que todos pudessem tomar conhecimento de que os leprosos estavam chegando, e quando os leprosos chegavam, todos se trancavam em suas casas. Eles tinham que ficar em direção que o vento não pudesse aparentemente trazer os vírus contaminantes. Maria de Magdala também dessa forma ficou, reagiu inicialmente querendo se afastar, mas depois ela lembrou de Jesus, ela lembrou do seu compromisso e foi ao encontro deles. E aqueles leprosos que vinham muito longe, viam na esperança de encontrar Jesus, pois tinham escutado que Jesus curava leprosos, e eles perguntaram: cadê Jesus? E ela falou: Jesus não mais aqui estamos. E ela então resolve assumir o papel de acolhimento àqueles leprosos. Olha só, sair do seu status para entrar agora no status de cuidar de leprosos. E os leprosos naquela época, eles sequer tinham estatística, identidade, nome. Não era história, não era ninguém. E ela então acolhe-os todos quando ela resolve ir para Jerusalém, atravessa então todo aquele trajeto, para onde poderiam ficar os leprosos, que era o vale chamado Vale dos Imundos. O nome dolorido, doído, Vale dos Imundos. E para lá ela foi. E foi para quê? Para cuidar deles, para falar sobre Jesus, para dar esperanças a eles. Ela se
se tornou, se eles não curaram o seu corpo, eles tiveram agora uma visão, que começaram a acreditar numa vida futura, no reino de Deus. Ela era a esperança daqueles nossos irmãos doridos, e ela cuidou deles, cuidava das suas feridas físicas e das suas feridas emocionais. Até que um dia, então, passado o certo tempo, ela se contaminou. Um dia estava debaixo, tomando banho debaixo de uma cachoeira, vindo então uma ulceração, e pegando então um graveto ou uma pedra, tentou ver se não tinha sensibilidade, e verificou que estava também natural. Continuou vivendo nos dias depois. Mas o tempo passou, estava cada vez mais enfraquecido. E ela então resolve ir em encontro de Maria. Maria, a mãe de Jesus, que é outra história que todos devemos conhecer, porque a história de Maria, a mãe de Jesus, muitas vezes ela acaba no momento que Jesus ressuscita e Maria volta para a sua terra. Não? Aquele pequenininho apóstolo chamado João foi lá e junto com Maria foram para a Grécia, para Éfeso, e ali abriram também um acolhimento para leprosos, para continuar aquilo que Jesus pregava, o amor do próximo, sobre todas as circunstâncias. E aí Maria de Magdala lembrou de Maria e foi no seu trajeto, viajando à noite, podia viajar de dia, completamente debilitada, até que ela chega às cercanias de Éfeso e perde as forças e desmaia. Para ser acolhida por alguns cristãos que levam então para a casa de João, onde ela vai se encontrar nos últimos momentos em que Maria cuida. E então, alguns dias depois, ela perde todas as suas forças e agora já começa a fazer o seu desdobramento, e ela se vê em espírito nas cercanias da cidade que ela morava, à beira da praia, quando ela então, naquele momento, encontra Jesus. Jesus vem acolher, Jesus vem receber. E Jesus a abraçou, recolheu-a brandamente nos braços e disse para ela, na última frase da nossa apresentação e da história de Maria: Maria, já passaste a porta estreita, amastes muito, eu te espero aqui, venha. A felicidade, ela é o fruto do amor que dedicamos ao próximo. Não queiramos fazer sonhos de cuidar de leprosos, muito difícil, mas possamos galgar degraus, primeiro amando o seu próximo mais próximo, dentro do seu próprio lar, cuidando do seu velhinho que muitas vezes em casa é por nós abandonado, ultrapasse muitas vezes essa área geográfica, estenda o seu olhar para aquele que está ali perto de você, caído. Os caídos não são necessariamente os caídos pelas mazelas físicas, mas pelas mazelas emocionais. Quando vê um olho triste pedindo um consolo, um acolhimento, pessoas que às vezes estão no seu próprio trabalho, que ao olhar, como é gostoso alguém chegar e perguntar: você está bem? Posso te ajudar? Ou seja, é muitas vezes o soerguimento necessário que alguém precisa para poder se manifestar. Quando olhar essas pessoas que estão na 44 em todos os cantos caídos e que apontamos os dedos para drogadícios, são nossos irmãos. Às vezes nós achamos como a Maria de Magdala, que estava na sua clausura de riqueza, a Maria de Magdala, na sua clausura de riqueza, nós vamos encontrar Madre Teresa de Calcutá na sua clausura efetiva
efetiva de seu voto religioso, mas não era feliz. Não era feliz, ela estava inserida no seu voto de dedicar a sua vida à clausura, à meditação, a Jesus. Ela então um dia abre a porta e ela encontra o seu irmão necessitado, e ela então sai da clausura, sai para a felicidade efetiva, a começar a servir o seu próximo. E Madre Teresa de Calcutá é conhecida por essa frase lapidar, quando ela então encontrava alguém e perguntava: o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Assim então devemos nos portar, sempre, diante de uma necessidade. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Meu irmão, somos todos irmãos, todos. Que Jesus possa nos estimular a que nós possamos conhecer melhor essa doutrina maravilhosa que traz Jesus novamente na sua realidade absoluta de amor a cada um de nós. E que assim então nós possamos retornar ao nosso lar. Muito obrigado, me desculpe.